Olá, galera, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para poder chegar e comportar todos os vídeos que faltam fazer sobre o livro As Mentiras que os Homens Contam, de Luiz Fernando Veríssimo. Esse livro aqui, ó, pá, que vai ser cobrado agora no primeiro dia da UERJ. O que eu vou fazer aqui estou gravando dois vídeos, um terá 9 contos ou crônicas e o outro vídeo com outros 8 crônicas que faltam deste clube. E aí, o que acontece? Vamos lá. Como que eu organizei aqui? Essa primeira crônica que eu vou falar é o que dizer, que está na página 53. Muitos alunos pediram para falar sobre essa crônica pela sua estrutura. Que é a estrutura, né? 10 coisas para dizer quando um visitante mal informado perguntar que buraco enorme é esse no chão. E aí ele bota um parênteses para poder justamente fazer um comentário. Jamais diga a verdade, que é para um metrô que só ficará pronto quando o Cristo Redentor perder a paciência. Pessoal, aí você está personificando, é uma personificação e um certo exagero. Botar as mãos na cintura e ameaçar com intervenção. Ele não vai acreditar. Veja bem, aqui eu tenho uma enumeração, né? Ele só ficará pronto quando perder a paciência, botar as mãos e ameaçar com uma intervenção. Há um paralelismo aqui sobre as ações que seriam praticadas pelo Cristo Redentor por conta desse buraco. Então, e claro que ele não vai acreditar. E aí ele te dá respostas. Foi um meteorito. É uma resposta simples. Mas a resposta 6, ele começa a devagar, falar que estão procurando restos de uma antiga civilização que viveu aqui, os cariocas. Lembre-se, esses cariocas aí têm um valor de aposto explicativo, está explicando sobre essa antiga civilização. E aí ele coloca, até agora só recuperaram uma camisa listrada, um reco-reco e um leque com inscrição. Olha aí a numeração aí do que ele falou. Baile dos Batutas, 19 e ilegível. Pouco se sabe dos cariocas. Nome indígena que significa não deixe para amanhã o que um paulista pode fazer por você hoje. É claro que essa definição é uma piada, é um humor, né? Carioca quer dizer carne de branco. E aqui ele está justamente fazendo uma brincadeira que resgata aquilo que seria uma provocação, uma rivalidade que é entre cariocas e paulistas. E depois ele vai fazendo, vai chegar até a 10ª, né? Que ele diz, é para o metrô que só ficará pronto quando eu sabia que você não ia acreditar. Quer dizer, ele diz 10 possíveis respostas sobre aquilo que seria o tal do buraco. E ele sugere o que dizer, te dá 10 opções, enumera 10 opções. E aí, mas ele já diz, se você falar a verdade, a pessoa não vai acreditar. E justamente na 10ª ele retoma o início, e isso aí é um círculo que acontece nas histórias do Veríssimo. Normalmente o início, ele começa a fazer uma afirmação e lá no final, quando ele volta, ele retoma esse início para poder fechar a história. E aí tem uns asteriscos aqui, que aí vai dizer, né, 5 coisas para dizer quando seu filho menor chegar em casa e quiser saber o que é pela ordem, contrato de risco, dívida externa e sexo. Veja bem, a coisa começa aqui em verossímil, né? Falta uma certa verossimilhança, porque ele fala o seu filho menor. E aí ele fala contrato de risco, dívida externa e sexo. Dos 3 assuntos, o sexo é o que você vai ter, assim, vamos dizer, seria aquele que seria mais pertinente por conta das curiosidades do corpo, até mesmo porque o sexo hoje ele está presente em tudo quanto é material da internet e você tem aí uma certa banalização de determinados assuntos. Então, a criança acaba tendo contato e despertando curiosidade. Agora, dívida externa, contrato de risco, soa inverossímil. Mas as 5 opções, você vê o pai, né? Aí você vê que é a questão do pai. Aí retoma aquela coisa do pai que não tem muita paciência para poder explicar as coisas dos filhos. Vai falar com sua mãe. Quer dizer, vai dormir. Primeira coisa que ele fala, né? Então você tem aí uma ordem. Vai dormir. Aqui é discurso direto, pessoal. Olha aí, quem me perguntou na aula aí, né? Mas o que é o discurso direto? Aí, ó, discurso direto, travessão. Vá dormir. Pergunte à sua mãe. Pergunte para a sua mãe e depois venha me dizer. Olha aí, os verbos, todos no imperativo, ordenando que ele faça algo. A mãe
Aí você tem a fala da mãe. Você vai observar que a mãe está explicando para ele. E como é que eu sei que é a mãe? Porque está lá, ó, contrato de risco é como se o papai mandasse você procurar minhocas no quintal. E como o quintal é do papai, você ficava com parte das minhocas. E o papai com outra parte. Dívida externa é, aí botou aqui reticências. Por que essas reticências? Porque está marcando que houve uma interrupção. Como que parte da minhoca? Quer dizer, o garoto teria essas reticências aqui, seriam provocadas, fica subentendido que a criança interrompe a mãe querendo saber o que é contrato de risco. Que parte da minhoca? Então, assim, ela vai dando interrupções, e aí você chega no final, lá na parte final do texto, diz: agora, sexo é mais ou menos como contrato de risco e dívida externa. Só que é fundamental saber onde fica tudo da minhoca. E vá dormir. Escuta aqui. Com que turma você tem andado? Então, aí, veja que os verbos são todos eles no imperativo. Então, sugerem uma injunção, um caráter injuntivo no texto. E a piada, o humor do texto é justamente isso, né? A piada é você observar que a criança faz uma série de perguntas, aí, e o pai não quer responder, e aí faz justamente o quê? Vai perguntar à sua mãe, e a mãe tenta explicar, e aí, para poder facilitar o entendimento da criança, ela faz o quê? Comparações, analogias. E a criança, ela acaba interrompendo e a mãe não consegue explicar nada direito para ela. Então, é uma grande piada, é uma grande brincadeira. Pode cair? Pode. Mas e tem várias questões interessantes, como essa relação pai-filho, a questão essa questão da construção do texto injuntivo, ou seja, vários verbos sugerindo ordens, as interrupções do filho, como lá em Trapezista, que tem muita coisa que fica subentendida. Então, é interessante. A mentira é uma história, uma crônica, que é uma história que você tem um problema, você vai ter um problema, você quer resolver o problema, só que esse problema gera complicações. Como assim complicações? Vamos lá. Você tem, vamos assim dizer, o João, nome simples, né? João chega em casa, João chega em casa cansado. Aí esse chegou em casa é coloquialidade, pessoal, coloquialismo. Por que coloquialismo? É um desvio da norma. Você chegou a casa. E ele botou aqui, chegou em casa. Então, esse em contraria a norma. E aí ele bota aqui, chegou em casa cansado e disse para sua mulher Maria que queria tomar um banho, jantar e ir direto para a cama. Olha aí a gradação. Isso aqui é a gradação, tá? Essa sequência de fatos aqui. Queria tomar um banho, jantar e ir para a cama. E aqui você tem um que eu chamo de anticlímax na gradação. Maria lembrou a João que naquela noite eles tinham ficado de jantar na casa de Pedro e Luísa. João deu um tapa na testa, disse um palavrão, olha, outra gradação, deu um tapa na testa, disse um palavrão e declarou que de maneira nenhuma não iria jantar na casa de ninguém. Maria disse que o jantar já estava marcado há uma semana e seria uma falta de consideração com Pedro e Luísa, que afinal eram seus amigos, deixar de ir. Bem, aí começa o problema. João propõe, liga, dá uma desculpa, diz que está doente. E aí, beleza, vou ligar para dizer que está doente. Só que a Luísa é o tipo da amiga intrusa. Intrusa por quê? Ela vai aparecer no apartamento para ver o João. E aí que tá aí começa o problema. Eles não atendem, porque já estão deitados. E aí a Luísa vai ligar. Aí a Maria vai ter que inventar que eles não quiseram levantar para atender. Aí ele vai contar uma nova mentira. Porque nós fomos para o hospital. Aí, é? Qual hospital que você está? Não sei o que, não precisa. Não, a gente quer. E aí vai criando uma série de complicações, mas uma série de rolos, até chegar, né, lá no final, atendeu com sua voz normal. Alô, Luísa. Pois é, estamos aqui. Ninguém sabe o que é. Está com pintas vermelhas por todo o corpo. E as lentes estão ficando azuis. O quê? Não, Luísa, vocês não precisam vir para cá. E aí o João sussurrando, diz que é contagioso. Que com a cabeça tirada para trás, prepararam-se para retomar seu sono na poltrona. É contagioso. Nem eu posso chegar perto dele. Aliás, eles vão evacuar toda a clínica, colocar barreiras em todas as ruas, aqui perto. Estão desconfiados até que é um vírus africano que... E aí ele interrompe a história. Ou seja,
A situação é simples. Ela virá dizer e falar a verdade. Olha só, nós não vamos poder jantar, porque o João chegou muito cansado e está indo dormir. Fica para a próxima, desculpa aí, foi inesperado. Só que ele opta por dizer a mentira. Só que ao contar a mentira, uma mentira foi levando a outra, foi levando a outra, foi levando a outra, e eles acabaram se vendo diante de uma mentira muito maior, quer dizer, fazendo uma hipérbole, contando uma história exagerada, para poder justamente o quê? Para não ter que comparecer ao jantar que havia sido marcado. E aí, você já fez isso? Fica a pergunta. Depois, na página 73, nós temos uma outra crônica, que é O Dia da Amante. E ele começa o texto dizendo: por que não um Dia dos Amantes? Já existe o Dia dos Namorados, e hoje em dia a diferença entre namorado e amante tornou-se um pouco vaga. Então, veja bem, o humor do Veríssimo, é muito importante que a gente fale isso. Eu já falei isso em outras oportunidades, outros vídeos. Veríssimo, ele é um cara que nos anos 80, anos 90, do século passado, ele faz um humor que ele faz muitas referências a esse período, dos anos 80, anos 90. Nós somos no século XXI. E essa questão aqui, namorado, amante, tornou-se um pouco vaga. E aí ele começa a criar uma referência do tipo: quanto é que namorados se transformam em amantes? Segundo uma moça experimentada na questão, que consultamos, e aí que consultamos, está parecendo que ele está fazendo uma pesquisa, né? Um pesquisador que está levantando dados. Se a mulher der para o mesmo homem mais de 17 vezes seguidas, ela deixa de ser seu namorado e, tecnicamente, passa a ser seu amante. Os critérios variam, no entanto, em certas regiões, só depois de dormirem juntos 2 anos é que os namorados se tornam legalmente amantes. Alguns estabelecem um meio termo razoável. Então, veja bem, ele está falando sobre o Dia do Amante e o que seria a diferença entre o amante, o namorado e amante. Essa daí é uma característica das crônicas do Veríssimo, principalmente as crônicas um pouco mais longas, em que ele faz toda uma apresentação, uma referência. Aí ele vai falar sobre esse namoro, sobre ser amante, e aí ele coloca umas referências aqui, né? Como: existe um prazer indescritível de roçar com o braço ao lado do seio da namorada, enquanto se conversa sobre futebol com o pai dela. Um prazer que aumenta se, por sorte, estiver com daqueles sutiãs pontudos, usados na última vez no Ocidente por Terry Moore, em 1953. A namorada, não o pai dela. Veja bem, aqui tem essa brincadeira da ambiguidade, porque ele, quando diz um prazer que só aumenta se, por sorte, estiver com um daqueles sutiãs pontudos usados na última vez no Ocidente por Terry Moore, em 1953. Como ele estava falando da amante do pai, ele coloca aqui a namorada, não o pai dela. Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui é uma forma de ele romper uma ambiguidade no texto. Tá bom? E aí ele vai colocando outros critérios que existem aqui. E aí, vem aqui, mas antes estamos falando de namorados, ou amantes solteiros. No caso, o homem casado, que com uma amante, com uma amante, a coisa se torna mais complicada e pouco invejável. No caso do homem casado, com várias amantes, se torna mais complicada ainda e mais invejável. Antes de lançar o Dia dos Amantes, os lojistas teriam que fazer uma pesquisa de mercado. O que despertaria a desconfiança dos entrevistados? O senhor tem amante? Foi minha mulher que mandou. E aí ele vai simulando situações aqui para saber até quando aquela pergunta que está sendo providenciada ali não é uma pegadinha feita pela esposa. Isso aí foi a minha esposa que programou, né? Você está querendo saber se eu tenho ou não. E aí sai o Dia da Amante, aí bota o tom das peças publicitárias variaria. É claro, de acordo com o tipo de comércio. Lojas de eletrodomésticos poderiam anunciar tudo para o seu segundo lar. Ou então, faça-se sentir como uma legítima. Dê a ela uma máquina de lavar louças. Lavar roupa. Louças, hein? As joalherias enfatizariam sutilmente o espírito revanchismo do seu público-alvo, sugerindo: aquele diamante que sua mulher vive pedindo, dê para sua amante. Ou, pateticamente, já que ela não pode ter uma aliança, dê um anel. E assim ele vai bolando os comerciais mais interessantes. E aí, as confusões seriam inevitáveis. Marido e mulher se encontrariam numa loja de lingerie. Espanto da mulher. Você aqui, marido?
a onomatopeia, né? Sim, ó. Quer dizer, quer sem ter o que dizer. Escolhendo uma camisola é que, certo? Quer dizer, e você pode buscar o que está vendo, né? Não vai me dizer que estava comprando para mim. Há anos não uso camisola. Ainda mais desse tipo, preta, transparente, com decote até o umbigo. Eu posso explicar. Você explique. Explique melhor. Está bem, é para mim. Está entendendo agora? Para mim. Você, há anos que eu tento esconder isso de você. Agora você pegou e vou revelar tudo. Adoro dormir de renda preta. Só me controlei até hoje por causa das crianças. Ela compreende, tenta acalmá-lo, mas ela agora está agitado. Bate no balcão e grita. Também quero ligas vermelhas, um chapelão e chinelos de pompom grená. Ela o leva para casa, cheia de resignada, compreensão. A amante ficará sem o seu presente no dia dos amantes, mas pelo menos o marido terá evitado qualquer suspeita. O único inconveniente é que terá que dormir de camisola preta pelo resto de sua vida conjugal. E aí você vem, né? Por que não um dia dos amantes? E aí ele termina, né, a última parte dizendo: você se dirige para a casa da sua amante, com um embrulho do presente embaixo dos braços. Começa a pensar na ausência de sua mulher em casa. Onde ela teria ido? Lembra-se então que viu, mais de uma vez, olhando como se com interesse a vitrine cheia de cachimbos. Na certa, pensando num presente para lhe dar. E súbito você para na calçada como se tivesse batido no elefante. Você não fuma cachimbo. Então, assim, o dia dos amantes é interessante porque no dia dos amantes ele inventa, pega uma situação que é uma situação que é uma mentira presente na sociedade, que é justamente o quê? As relações marcadas pela hipocrisia social. Eu sou, na sociedade, uma coisa, mas na minha privacidade eu sou outra. E aí ele brinca com essa questão da amante. Pessoal, a literatura ela está repleta de casos que envolvem essa questão da traição, essa questão da mentira dos relacionamentos de conveniência. Machado de Assis está aí para isso. Então, você pode buscar na fonte até para entender melhor essa história. Agora, Homem que é Homem, eu acho que é uma das histórias mais interessantes para a gente pensar aqui, porque ele começa dizendo, né? Homem que é homem não usa camiseta sem manga. E não, a não ser para jogar basquete. Homem que é homem não gosta de canapés, de cebolinhas em conserva ou qualquer outra coisa que leve menos de 30 segundos para mastigar e engolir. Homem que é homem não come suflê. Homem que é homem, de agora em diante, chamado HQEH, HQEH, não deixa sua mulher mostrar a bunda para ninguém, nem no baile de carnaval. Homem que é homem não mostra sua bunda para ninguém, só no vestiário para outros homens, assim mesmo se olhar por mais de 30 segundos da briga. Pessoal, não é para se ler isso daqui a sério, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma ironia que vai ao encontro, né, vai de encontro aos estereótipos sociais que estabelecem o que é ser homem. Afinal, o que é ser homem? O que é ser macho? Macho é que fala grosso? Macho é aquele que cospe no chão? Macho é aquele que vai parar no botequim, bota sovaco lá, fica o sovaco todo cabeludo, fica todo e não tem nenhum tipo de vaidade. Homem que é homem é aquele que, pô, fica lá cuspindo no chão, coça saco. O que é o homem? E ele vai brincar com esses valores. E aí, ele diz aqui, homem que é homem só vai ao cinema ver filme do Franco Zeffirelli, quando a mulher insiste muito. Franco Zeffirelli é um cineasta italiano, famosíssimo, nos anos 70, anos 80, e faz muito filme de arte, né? E passa todo o tempo tentando ver Horas do Escuro. Homem que homem não gosta de musical. Filme com Jill Clayburgh, ou de Ingmar Bergman. Pô, Bergman é aquele filme cabeça, aquele filme que é para você pensar, refletir na gota que está caindo. Veja Sétimo Selo, procure referências como Sétimo Selo, e você vai ver o que eu estou falando. Prefere filmes de Lee Marvin, Charles Bronson, ou seja, filmes de violência, truculência. Diz que ator mesmo é Spencer Tracy, e que dos novos, tirando Clint Eastwood, que já está com 90 e poucos anos, é tudo viado. Então, aqui, essa questão, as situações que ele vai colocar na história inteira, são histórias que brincam e que ironizam o comportamento
que fazem esses homens serem, que são chamados de homens. E aí, ele vai mexer, ele vai botar uma série de referências. Ele vai citar aqui, na história, Charles Heston, também é outro do cinema, quanto mais tiro, melhor. Vai falar de... Esse país foi feito de homens para homens. Os desbravadores, nosso interior bravio, não tinham nem jeans, quanto mais Pierre Cardin. Pessoal, jeans Pierre Cardin. Pierre Cardin já foi o grande nome. E aí ele vai citando personagens históricos. No futebol, o homem que é homem é back central, cabeça de área é o centroavante. Meio de campo é coisa de viado. Mulher do amigo do homem, que é homem, é homem. Homem que é homem não tem amizade colorida, que é a sacanagem por outros meios. Homem que é homem não tem relacionamento adulto, de confiança, mútua, cada um respeitando a liberdade do outro. Numa transa, assim, extraconjugal, mas assumida, entende? Que isso é papo de mulher, para dar para outro mundo, para todo mundo. Homem que homem acha que movimento gay é coisa de viado. Homem que homem não vai à vernissagem. Aí ele vai falando aqui, não convide para a mesma mesa um homem que é homem e o Silvinho. Aí, no caso, busque a referência de Silvinho. Homem que homem acha que há tempo de salvar o Brasil e já conseguiu a adesão de todos os homens que são os homens que restam no país para uma campanha de regeneração do macho brasileiro. Os quatro só não têm reunido muito seguidamente, que pode parecer coisa de viado. Ou seja, é uma história que ele vai mexendo com um monte de referências, um monte de citações, e algumas que estão fora do tempo de vocês, e vocês de repente vão boiar, não vão entender, e que seria interessante vocês darem um Google, para poder entender melhor quem são os nomes, quem são as referências que ele cita aqui no texto, para fazer a sua piada, para fazer a sua comédia. E, claro, uma grande crítica ao comportamento de uma sociedade patriarcal, uma sociedade que é construída em cima de certas prerrogativas, em cima de determinados valores, e que incentiva a misoginia, que incentiva, aí, no caso, o racismo, que incentiva a violência, a prática violenta contra minorias. Então, assim, homem que é homem, é uma grande brincadeira? Não, é uma grande crítica, uma grande referência, e que de mentiras que homens contam para você, né? E tem muito homem que fala grosso e tudo mais, que fica bancando macho em público, mas quando chega em quatro paredes, ele acaba, quando ele não está no olhar público, ele mostra que ele não tem de nada macho. O macho é só da boca para fora. Nobel. Nobel está na página 97. E aí você tem um diálogo. É um texto todo ele construído em diálogos entre dois caras. Um metido a saber tudo. Um outro que você vai descobrir que vai pregar uma peça desse cara que mente ao querer dizer que sabe tudo. E aí é um texto super curto que ele diz, viu quem ganhou o Nobel de Literatura? Quem? Este nem você conhece. Quem é? Um tal de Roger Paillac. Ninguém conhece. O Roger Paillac vai dizer que você conhece. Conheço, mas jamais pensei que ele pudesse ganhar o... Espera um pouquinho. Você conhece Roger Paillac? Escuta aqui. Só porque você não conhece, não quer dizer que ele seja desconhecido. Mas todo mundo com quem eu falei até agora conhece ele até menos do que eu. Ora, todo mundo. É preciso ter um mínimo de informação, está certo? Não é um autor popular. Mesmo na França, deve ter gente que não conhece. Mas você conhece o Marcel Paillac? Roger Paillac, conheço. O que é que eu vou fazer? Conheço. É poeta, é? Mas que fez poesia também. O que você leu dele? Lembro de um conto, uma espécie de conto, uma coisa assim, meio impressionista. Não impressionou muito. Nunca entendi muito bem a reputação dele com a nova crítica. Não foi ele que escreveu, aí diz o nome de uma obra? Não, não tem nada a ver. É mesmo? E aquele Porchat de Brest, quer dizer que o Jean-Luc Paillac, Roger Paillac, Jean-Luc, Roger, tem certeza? Absoluta. Pois não é Jean-Luc, nem Jean-Paul, nem Roger, nem Marcel, como é que é? Eu inventei o nome. O Roger Paillac nunca ganhou prêmio Nobel e nunca vai ganhar porque não existe. Silêncio. Ah, te ganhei. Silêncio. Escuta, eu, era brincadeira. Espera, tons de briga. Algum tempo, alguém sendo esgoelado. Socorro! Ao só. Silêncio. Ou seja, o cara quis pegar uma peça no outro
inventando o nome de autor, dizendo que ele ganhou o prêmio Nobel. Só que o cara não existe. Foi uma invenção, foi uma brincadeira. Só que o amigo, na sua vaidade, dentro da sua vaidade foi afetada, o que ele faz? Ele mata, acaba com a brincadeira. Para mim não foi brincadeira. E aí ele vai matar o sujeito. Então, aí, né, tem até no aulão que eu dei, uma menina perguntou se todas as crônicas, a mentira ficava como lição de moral, que a mentira ela traria consequências sempre ruins. E quais consequências ruins? A consequência de fazer com que a pessoa ela se sentisse mal, ela se sentisse ali com problemas, porque sempre tudo termina de forma trágica, quer contar mentira ruim, porque termina em tragédia, termina em morte. E eu disse que não é toda a história. Aqui no Nobel, por acaso, a mentira vai levar à morte. A principal consequência acaba sendo isso, e a causa é a vaidade. É a mesma vaidade que lá em Selo, você tem o cara que vai matar, o autor que mata porque ele cometeu um cacófato. E como ele cometeu um cacófato, ele, no caso, acaba matando o sujeito. Então, assim, é para você entender como se dá essa questão. Agora, Espelhos, que está na página 103, Espelhos é uma crônica da mentira que o homem procura contar para si mesmo. E o espelho ele costuma mentir, né? Por que procura mentir? Porque a gente vai ver no espelho, muitas vezes, não porque realmente a gente quer, né? A gente vai, não o que realmente somos, mas o que a gente, de repente, deseja ver. Tem um programa de cirurgia plástica que mostra justamente isso, né? A pessoa está totalmente deformada, mas ela se vê no espelho, ela na cabeça colocou que ela está uma linda, maravilhosa. Então, ela coloca na cabeça que ela está linda, maravilhosa, ela vai se achar linda, maravilhosa. Por mais que você diga, pô, cara, isso aí você está horrível, isso aí não tem nada a ver. A pessoa vai até se ofender, porque ela se acha linda. Então, ela vai ver o que ela quer. E nesse texto aqui, chega um dia na vida que todo homem em que ele se olha no espelho de manhã e tem uma revelação estarrecedora. Sua mulher está dormindo com outro. E a partir daí, ele começa a falar, se ver no espelho, que ele não é mais aquele homem do passado, ele está mudando, o corpo dele está mudando, a imagem dele está mudando. E aí, né, o espelho nos mostra o nosso contrário, nossa esquerda da nossa direita, mas esse é o limite máximo da sua dissimulação. Fora isso, ele é uma franqueza brutal e irrecorrível. Vivemos nas eras das relações públicas, é inadmissível que a nossa própria imagem nos trate com tanta crueza. É inadmissível que alguém lhe diga, você tem 40 anos, ou 50, ou 60, ou até Deus, meu Deus, mais, assim na cara, mesmo que quem diga seja a sua própria cara. E de manhã, na hora em que ainda amarrotado pelo sono, e antes de botar o rosto que usará durante o dia, veja bem, antes de botar o rosto, quer dizer, antes de você chegar e preparar aquilo que vai ser a sua convivência social, você está mais vulnerável. Você acabou de acordar. Se a cena pudesse ser confiada a um profissional de comunicação, seria diferente. E por que o profissional de comunicação? O que ele quer dizer com isso? O profissional de comunicação é o cara que é pago para poder criar, inventar, dizer aquilo que, de repente, ele vai vender uma imagem de uma coisa que você não é. Nem sempre. Ou normalmente. Se a sua imagem no espelho fosse confiada a um especialista em marketing, aí esse marketing está escrito, está grafado da forma como se fala. E aí as pessoas não falam marketing, falam marketing. E aí esse marketing tem a ver com a pronúncia, com a oralidade. Em vez da sua cara no espelho revelador, você veria Isadora Ribeiro. Aí que está, né? Você fala, quem é Isadora Ribeiro? Bem, pergunte ao seu pai. Pergunte aos pais, aos seus amigos. Muitos homens assistiam a abertura do Fantástico nos anos 80 para ver Isadora Ribeiro, seminua, saindo de dentro d'água e apareceu a frase, é fantástico. Ela foi capa da Playboy, inclusive. E aí você vai ver que o espelho começa a falar, quer dizer, o profissional de comunicação vai chegar e vai dizer, vai imaginar a Isadora Ribeiro falando, alô, campeão, você chegaria para ver se a mulher ainda estava dormindo e voltaria para encarar o espelho. Você está aqui, Isadora? Aí ele começa um diálogo, que é um diálogo imaginário. É o diálogo que ele vai imaginar que essa mulher está conversando com ele. E ela vai dizer que ele é bonito, que ele está mais maduro, que ele está melhor.
e aí ele vai se sentir mais valorizado, e aí ele vai, quer dizer, o espelho vai dizer, aí esse espelho, claro, não seria o espelho, né? Você, no caso, está imaginando como seria o espelho ideal, e aí ele diz, né? Não procure consolo no espelho tradicional, um instrumento diabólico que há séculos destrói nossas fantasias. Nossa esperança é tecnologia. Cedo ou tarde, inventarão um espelho digital. Ele não refletirá a imagem simplesmente, a captará e transformará em impulsos eletrônicos que podem ser manipulados pelo usuário. No painel do espelho digital haverá duas teclas, a verdade e escolha você mesmo. Veja bem, você já tem um espelho digital, se chama Instagram. Você, quando vai postar uma foto, você tem uma série de filtros para poder tirar, corrigir a imagem, corrigir tudo aquilo que você tem ali, e o rosto que vai aparecer não é o rosto seu real, é aquilo que o filtro fez. Acionando essa última, você terá à sua disposição um menu de opções reconfortadoras, para que o espelho lhe mostrará desde 20 anos menos, ou Richard Gere todo mundo conhece, com outro nariz. Você poderá usar um recurso chamado Retouch, que lhe permitirá, e aí reticência. Mas o que estou dizendo? De nada nos adiantará o espelho digital. Na idade em que precisarmos dele, não saberemos como manejá-lo. Então, assim, aí ele bota uma reflexão, um comentário final, que ele está divagando, falando sobre as vantagens de ter o espelho digital. Mas espera aí, o que vai adiantar se até criarem, eu não vou saber, eu vou ter que pegar a ajuda para saber mexer. Então, esse texto aí, Espelhos, é um texto interessante, porque mexe com uma questão da vaidade, mexe com essa questão da passagem do tempo, mostra essa questão da gente buscar o olhar do outro, a aprovação, para poder justamente ter uma convivência social, essa coisa de se sentir sedutor, se sentir jovem, se sentir atraente para os olhos dos outros, e como a sociedade ela espera que você retribua isso. Então, é bem interessante esse texto por isso. E a mentira que você quer contar para si mesmo, né? Você não quer parecer ser aquilo que você é. Então, você tem 60 anos, mas você vai comprar um carro que era de um garoto de 20, porque você quer seduzir a garota de 20. E aí você vai ficar andando com a garota, se exibindo, e a garota de 20, 30, ela só está contigo por causa do carro e por aquilo que você vai estar pagando para ela. Porque se não fosse isso, ela não estaria contigo. Mas você não está se importando, e você sabe disso, que você tem dinheiro e que o dinheiro está fazendo com que ela fique com você. Então, não reclama. Tios. É história muito legal, né? Tios. É a história do tio Dedé, que é aquele cara bonachão, falastrão e tudo mais, que contava para todo mundo sempre a mesma história. O filme que ele fez em Hollywood. Quer dizer, parece até quando ele falando que ele fez o filme, que ele foi o ator principal, que ele encenou. E aí, ele, na verdade, quando as pessoas pediam para contar detalhes, ele falava, né? Eu não fiz ator, eu participei do filme. Aí ele falava, né? Island of Love. Não? Island of Love, que nunca passou do Brasil. Com quem era? Ah, Dorothy Lamour. Não é do seu tempo. E como é que se ouve em todo o filme? Aí ele vai contar uma história, que ele fazia parte do Los Tropicales, e tocava bongô, e cantava. E aí, isso foi há 40 e poucos anos. Aí ele fala, época da guerra, quer dizer, 1940. E aí o que acontece? O conjunto se desfez em Los Angeles porque a cantora Lupe, uma cubana, descobriu que o marido dela tocava pistão e se chamava, sabe como? Rafael, dobrando o nome mesmo. E aí, quer dizer, quando descobriu que ele estava com uma americana, que ele disse que era um pedaço, aí tem aqui um arcaísmo, né? Uma gíria que não se usa mais. Ah, pô, essa garota é um pedaço. Quer dizer, um pedaço, aí no caso, era aquela mulher muito bonita. E aí ele vai falando da história, que aí ele acabou, né? Ele se mudar. E lá se tinha Dedé com sua história, que mudava em alguns detalhes, mas era sempre a mesma. Aí, com os Los Tropicais desfeitos, ele foi parar em Los Angeles, aí acabou contratado para ser figurante num filme, passado nos Mares do Sul, mas todo filmado em Hollywood mesmo. Era num bar que a Dorothy Lamour cantava, e ela passava na sua mesa cantando, tirando cigarro de sua boca, e ele dava um beijo. Até ficamos amigos. Quer dizer, o cara conta a história do jeito dele, porque o filme nunca vai passar no Brasil. Um dia, o pessoal fala, aí, professor Titi,
O nome é Island of Love. Pô, pertinho, né? Island of Love. E aí, ó, vai passar na televisão. E aí a família toda se reúne para ver o filme. E aí, qual é o grande lance? Todo mundo fica esperando e nada de aparecer a cena, nada de aparecer o filme, nada de aparecer, e no final não aparece. E aí o tio Dedé levanta e grita, indignado: cortaram, cortaram! Ou seja, ele não apareceu no filme porque a cena foi cortada. Moral da história. Os tios, né? Essa brincadeira aí, a mentira contada pelo tio Dedé, que acaba justamente fazendo com que as pessoas, a família se mobilize para poder assistir o filme, e é uma grande mentira. Então, é uma crônica daquelas, assim, gostosinhas de ler numa tarde para passar o tempo. Bem bacana. Farsa. Está na página 113. Farsa é aquela famosa história do marido, da mulher, que está na cama com o amante. Ela ouve um barulho. E aí ela diz: é meu marido. É o amante, rata, de brincadeira. Não, é meu marido. Mas ele disse que estava em São Paulo. E aí ela manda o marido se esconder no armário. Coisa mais clichê, amante dentro do armário. O cara diz que não quer. Aí ela fala: ou você vai para o armário ou vai para debaixo da cama. Ele vai para o armário. E ele leva as roupas dele, a cueca, entra de cueca, as roupas, e fica dentro do armário. E o marido entra. Quando o marido questiona quem estava no quarto, aí começa uma comédia de erros. Por que começa uma comédia de erros? Porque a mulher vai dizer que a televisão está ligada. Mas peraí, aqui no quarto não tem TV. A mulher, em vez de se ficar na defensiva, ela parte para o ataque. Então você está em São Paulo. E aí ele vai para o banheiro. Nisso, ela vê o sapato. E ela pega o sapato do marido, que tinha tirado para entrar no banheiro, ela pega o sapato do marido e dá para o amante. E aí o cara volta e a discussão está ali rolando. E o cara querendo saber quem é que estava no quarto, e a mulher querendo saber quem não foi a São Paulo. E aí ele olha para o sapato e pergunta: onde estão aquele sapato? De quem é aquele sapato? Aí a mulher se dá conta que o sapato é do amante, não é dele, mas a mulher não cai, né? Ela não vai para a defensiva, ela continua. O diálogo dos dois é um diálogo frenético, é um diálogo em que as coisas estão ali acontecendo e o amante está rindo porque vê que a mulher, pô, é muito cara de pau. Caraca, a mulher traiu o marido e ela em nenhum momento baixou a guarda, ela está ali batendo, 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 e o marido vendo justamente aquela coisa. Está vendo que não está rolando. E aí vem o momento que eu acho que dá o nome, né? A palavra farsa, que até o professor que deu a palestra na UERJ, ele falou sobre a polissemia existente da palavra farsa aí, porque pode ser a farsa da mentira, mas a farsa enquanto gênero teatral, que normalmente gera uma comédia, porque existe um gênero dramático, dentro do gênero dramático, a farsa. Gil Vicente foi um grande escritor de farsas, e que normalmente leva o lado da comédia, da beira crítica social, e ele trabalha com isso daí. Então, a gente tem essas possibilidades de entendimento. E aí, o que acontece? Vamos lá. Ele coloca para a gente a passagem em que ele diz, né? Vamos lá. Deixa eu ver. O amante sentiu o armário que sacudia, mas agora não era o riso, era o seu coração. Ouviu os pés descalços do marido aproximando-se do armário. Preparou-se para saltar, preparou-se para dar um pulo e sair correndo do quarto e do apartamento antes que o marido se recuperasse. Derrubaria o marido na passagem, afinal tinha os pés maiores. Mas a mulher falou: você sabe, é claro. Pessoal, Veríssimo usa muito claro, é claro, o tempo todo. Isso daí é um exemplo de modalização textual. É um processo de modalização. E aí ele coloca, né? Você sabe, é claro, que no momento que abrir essa porta, estará arruinando o nosso casamento. Se não houver ninguém aí dentro, nunca conseguiremos conviver com o fato de que você pensou que havia. Será o fim. E se houver alguém, aí será pior. Se houver um amante de cuecas dentro do armário, nosso casamento se transformará numa farsa. Olha aí, de terceira categoria, ou seja, uma coisa muito, mas muito ruim. A gente vai normalmente de segunda categoria quando a coisa é de baixa qualidade. Terceira categoria de baixa qualidade ainda. Em teatro barato, não podemos conviver com o ridículo, também será o fim. Depois de alguns minutos, o marido disse: de qualquer maneira,
eu preciso abrir a porta do armário para guardar a minha roupa. Abra, mas pense no que eu disse. Lentamente, o marido abriu a porta do armário. O marido e o amante se encararam. Nenhum dos dois disse nada. Depois de 3 ou 4 minutos, o marido disse, com licença, e começou a pendurar sua roupa. O amante saiu lentamente de dentro do armário, também pedindo licença, e se dirigiu para a porta. Parou quando ouviu um psiu. Disse, é comigo? É, disse o marido, os meus sapatos. O amante se lembrou que estava com os sapatos errados na mão, junto com o resto de sua roupa. Colocou os sapatos do marido no chão, pegou os seus, saiu pela porta. E não se falou mais nisso. Quer dizer, não se falou mais nisso, o casamento continua existindo? Continuou. E é uma farsa, um teatro barato. É aquela coisa, o casamento de aparências, o casamento que não é verdadeiro, um casamento que só é o quê? Uma prerrogativa social, mas nunca é o quê? Uma coisa real. É uma crônica bem interessante pela forma como ele trabalha a dramatização, o uso de clichês, o uso de imagens prontas, a questão da própria atitude da mulher de não ficar inibida ou ficar intimidada com a presença do marido, e mais, a reação do marido e do amante, quando se encaram frente a frente, tem uma reação que é inesperada. Você espera que o marido grite, brigue, e que haja, de repente, uma confusão, mas nada. Tanto ele quanto o amante, um sai, o outro fica e sai. Então, o casamento é uma farsa? Isso quer dizer o quê? O casamento vai continuar, então o marido sabe do amante. E aí? Como é que fica essa situação? Tudo isso termina aí, no caso, termina com silêncio, e não se falou mais nisso. Quer dizer, não se falou mais no assunto. Daí, página 125, na página 125, a verdade sobre o dia 1º de abril. A verdade sobre o 1º de abril são as diferentes versões que são dadas para o dia 1º de abril. Então, ele usa o texto, ele usa o código para explicar o código. Isso aqui é uma metalinguagem, um tipo de metalinguagem. E ele oferece diferentes versões para isso. E é uma história, né, que ele termina dizendo: uma destas é a verdadeira origem do 1º de abril. Mas, claro, isso também pode ser mentira. E ele termina com reticências. Então, é uma crônica em que ele vai contar sobre a verdade sobre o dia 1º de abril, que já seria um paradoxo, porque aí aquela coisa, ele vai falar sobre a verdade sobre o dia da mentira. Se é o dia da mentira, pode não ser verdadeiro. Então, é uma coisa contraditória, aparentemente paradoxal. E aí você, no caso, lê o texto e você vê que ele faz umas referências, ele utiliza vários fatos que, para uma pessoa que não sabe ou não entende, ela fala assim, caraca, pela quantidade de informações que ele traz, pelas polifonias, né, ele traz diferentes informações, até vozes diferentes do texto, e aí ele coloca assim, o ano nem sempre foi como nós conhecemos agora. Por exemplo, no antigo calendário romano, abril era o 2º mês do ano. E na França, até meados do século XVI, abril era o 1º mês. Como havia o hábito de estar presente no começo de cada ano, o 1º dia de abril era, para os franceses da época, o que era o Natal para nós hoje. Um dia de alegrias, salvo para quem ganhava meias ou água de colônia barata. Pessoal, esse tipo de intervenções, comentários que ele coloca, que ele insere no texto, gera uma quebra de expectativa, gera uma quebra de linearidade e, de certa forma, faz um certo humor. Porque era muito comum, por exemplo, pais ganharem meias de presente. A pessoa não tinha o que eu vou dar de presente dia dos pais? Eu vou dar de Natal para o pai, meia. Era uma coisa assim, batata. E aqui está brincando com isso, né? E água de colônia barata. Com a introdução do calendário gregoriano em 1564, 1º de janeiro passou a ser o 1º dia do ano, e, portanto, o dia do presente. E 1º de abril passou a ser um falso Natal, o dia de não ganhar mais nada. Por extensão, o dia de ser iludido. Por extensão, o dia da mentira. Você acreditou nessa? A outra. E aí, assim vai. Ele vai contando histórias, versões, para terminar, para dizer que uma das versões que ele contou seria a verdade. A última versão dele aqui vai outra. A verdade, tudo vem da Índia, onde desde tempos imemoriais existe o Festival de Holi, uma festa que dura um mês em que tudo é ao contrário. Tanto que ela começa no dia 30 de abril e termina no dia 1º.
Quantas pessoas entram nas suas casas de costas e começam a se preparar para a festa que já houve? O último dia do festival de Uli é reservado para a Vaíla, que em sânscrito quer dizer tirar um sarro, que é quando as pessoas recebem incumbências absurdas, como, isso já na época do domínio britânico, levar a saia da estátua da Rainha Vitória para ver a calça... desculpa. Levantar a saia da estátua da Rainha Vitória para ver se a calcinha também era de bronze. Foram, aliás, os ingleses que levaram a tradição do Uli para a Europa, junto com o curry e a malária. Veja bem, ele mexe aqui com referências históricas, referências, no caso, que aparentemente, se você não tiver a informação moral, é uma fake news, é uma coisa falsa. Mas ele brinca com essas aí. Então ele fala, uma dessas é verdadeira, ou talvez seja mentira. Ou seja, o dia da mentira não tem nada a ver com nada disso que ele colocou. Ele só curtiu com a sua cara, ele só curtiu com a nossa cara. E gerou humor para o nosso prazer. Esse aqui é o primeiro combo de crônicas que começou com o que quer dizer e terminamos aqui com a verdade sobre o 1º de abril. O outro vídeo, nós vamos falar sobre a fidelidade, ascendências, homem, o verdadeiro você, terrinha, o encontro, infidelidade e checar. Ou seja, no próximo vídeo eu fecho as histórias que faltam e você fica por dentro disso. Pessoal, valeu a companhia. Até a próxima. Tchau.